defendendo as posições políticas que nós vimos ao longo do semestre. Gabriel, são todos seus. Beleza, obrigado, Davi. Seja bem-vindo. Aliás, em primeiro lugar, agradecer mesmo, Davi, pelo convite. Agradecer também a presença do meu amigo Edivaldo aí, uma espécime extremamente rara de gente em extinção, que é um engenheiro que de fato se preocupa com as questões sociais. Isso daí é uma espécie em extinção. A gente sabe que os engenheiros eles são, em regra, cometidos por uma doença, né, de um umbiguismo durante seu curso, de modo que eles deixam a política um pouco de lado. Mas tá aí um camarada que conseguiu fugir dessa regra. Bom, Davi me falou sobre a aula e eu pensei em algo, disse que a turma é bastante dinâmica, elogiou bastante vocês, e eu trouxe aqui um tema que de fato é interessante vê-lo mais como um início de um debate, ou seja, que vai trazer muito mais perguntas do que um tema que vai trazer respostas para vocês no início. Por isso, eu devo fazer uma exposição e a gente começa, a partir dessa exposição, um debate sobre as diversas correntes acerca da democracia e da cidadania. São diversas, porém, a gente sabe que tem uns pontos fixos. A primeira seria uma teoria liberal, que é aquela empregada atualmente, uma teoria da democracia que tem um viés um pouco mais conservador e que, na verdade, é hegemônica, demonstra como a nossa sociedade se organiza e quais são os fundamentos dessa organização. Por outro lado, uma teoria da democracia crítica nós veremos em diversas correntes. Obviamente a liberal também pode ser representada por diversas correntes, mas aqui eu vou trazer para vocês uma que é bastante reconhecida na academia, do autor Guilherme O'Donnell. Ele é um argentino, formado em Direito. De repente está aí o seu problema. Na verdade, eu também sou formado em Direito. Eu sou formado em Direito, mas dentro da academia eu cursei Economia, inclusive aqui na UFS, e acabei me desvirtuando um pouco daquele viés mais positivista dos nossos juristas atuais. E ele aparentemente manteve-se numa perspectiva um pouco mais positivista liberal. Mas a gente não pode subestimar uma corrente hegemônica. A gente não pode pensar que ela é simplesmente fundamentada por pessoas ignorantes. Obviamente não. Existem boas ideias ali, existem ideias que devem ser consideradas fortes, e a gente tem que entender, em primeiro lugar, o viés pelo qual esses sujeitos compreendem a realidade pela perspectiva liberal. Bom, o O'Donnell ele vai tratar de uma teoria da democracia principalmente transitória. Dessas, sendo argentino, ele viu a nossa realidade na transição ditadura-democracia. O que se chama por democracia, que eu na verdade prefiro chamar por liberalismo representativo, e alguns outros autores da teoria crítica também. Que na verdade o conceito de democracia, como a gente talvez alcance nessa aula, nessa curta aula, vai se mostrar bem limitado, bem difícil de ser alcançado. Bom, o que vai ser a teoria liberal, democrática e teoria da cidadania, porque as duas estão intimamente ligadas, pelo Guilherme O'Donnell. Bom, pessoal, vamos vou retroceder. Vamos começar a pensar nos movimentos que nós vimos a partir de 2010. Esses a gente pode chamar de populares, certo? A gente viu a Primavera Árabe, tem como ser mais popular do que aquilo, né? Mas pela democracia, vamos pensar isso. A gente viu o movimento Occupy Wall Street, que depois se espalhou por todo mundo, atingindo mais de 80 países, mais de 900 cidades.
em países inclusive que pouco sofreram com a crise financeira europeia, como no caso da Alemanha, Bélgica, em Frankfurt, 10 mil pessoas. A gente presenciou também os indignados na Espanha, as jornadas de junho no Brasil, os protestos estudantis no Chile. A gente pode tomar isso como, de alguma forma, algum centro de alguma faísca de democracia? A gente pode entender esses movimentos como democráticos? A dificuldade de entender esses movimentos como democráticos se dá porque eles não estão atrelados ao governo. A democracia não é necessariamente atrelada ao governo. Eles são populares. Sim, eles são populares. Eles partem do povo. Mas são democráticos? Responda, pessoal, não me faça passar vergonha. Cabe você ver o que você entende por democracia e como isso é compartilhado no meio social de determinada parte geográfica. A democracia que muitas vezes o brasileiro está acostumado a viver ou compartilhar, ela pode ser completamente diferente de um país teocrático. Ótimo. Como o Egito, então você tem nuances como pode dizer, percepções de democracia diferentes. Acho que antes de a gente começar a perguntar se é democracia, o que nós entendemos por democracia e como compartilhamos esse entendimento. Ótimo. Perdoem a letra, mas... Eles estão acostumados com a minha, não se importa. Olha aqui, pode ser que vocês prefiram a dele agora. A dele é Times New Roman. É legal. Olha esse level. Bom, a obra do Guilherme O'Donnell, ela é intitulada de Democracia, Agência e Estado. E ela é uma teoria com análise comparativa, exatamente como o Leonardo trouxe pra gente. É um viés pragmático. E na verdade a gente tem que sempre entender os métodos, a perspectiva dos liberais. A perspectiva dos liberais, ela se prende sempre ao pragmatismo. Isso a gente vai perceber o tempo inteiro quando você for discutir. Se você tem uma perspectiva crítica, o liberal vai falar para você: ah, isso não muda o mundo. Ah, você gritou lá no meio da rua e deu no quê? Ele vai falar: tá bom, então entra para a política. É sempre uma perspectiva institucionalizante, é sempre uma perspectiva que traz a ideia de como nós conseguiremos efeitos práticos imediatos. E de alguma forma aceitando a realidade que nos foi dada. E por um lado, nós conseguimos entender que a variação entre a crítica e o liberal se dá exatamente por conta dessa perspectiva. De que o liberal ele aceita mais essa realidade e tenta transformá-la de uma forma muito mais conformada do que o crítico, que busca, em regra, transformações um pouco mais radicais, métodos não ortodoxos, não institucionalizados. Eu percebo que as pessoas que querem mudar a realidade, ou tentar mudar, saem do nosso meio ali, né, vamos dizer, o movimento popular ali, mais comunitário. Aí, para conseguir, tem que ir no institucional, tem que ir no político. Eu percebo isso. Só consegue pensar nessa perspectiva. Vamos tentar entender as limitações dela. Bom, novamente, vou trazer uma leve exposição da teoria do O'Donnell. Em primeiro lugar, ele vai falar democracia. O regime democrático ele tem que passar por uma característica essencial: eleições livres, competitivas, decisivas, institucionalizadas, inclusivas, igualitárias. Essas são as características centrais do conceito de democracia liberal.
do Guilherme Rondon. Novamente, eu não quero cair no maniqueísmo aqui, falar que existem só duas correntes e opor as duas como bem e mal. A gente tem que sempre lembrar que ambas as correntes elas são formadas por pensadores que têm um grau de inteligência que nós não podemos subestimar. E ainda assim, podemos discordar. Bom, eleições livres. O sujeito não está obrigado a votar em um ou outro. Decisivas. Quando ocorrerem as eleições, após o resultado delas serem divulgados, elas de fato devem levar os eleitos ao cargo, certo? Elas têm que decidir, serem decisivas. Limpas, ele diz. E, na verdade, já se apoiando em outros teóricos, ele se apoia numa gama de teóricos absurdamente larga. Limpas, no sentido de que essas eleições, obviamente, não podem ser levadas por corrupção. Certo? Tá claro? Consegue perceber como está tudo um pouco no nosso senso comum? Imagine que a gente vai pensar que democracia é aquele sistema pelo qual, aquele regime, através do qual ocorrem eleições e por essas eleições o sujeito pode corromper o outro através de compra de votos. Obviamente a gente não entende isso como democrático. Consegue entender? Está no nosso senso comum. O senso comum embasa muito o que a gente entende por democracia, pela perspectiva liberal. É pragmático, é prático, é da nossa realidade, é hegemônico. É a compreensão hegemônica. A gente vai entender, portanto, essas eleições como ponto central da ideia de democracia, e, portanto, institucionalizada. Não podemos pensar em democracia fora da instituição, certo? Existem partidos ali. E nós temos que ter a perspectiva de que elas ocorrerão, sempre. Tá ok? A perspectiva democrática do O'Donnell, ela transita entre o indivíduo e a instituição. Até agora eu falei só da instituição através das eleições. Essa instituição também vai ser permeada, institucionalizante, de direitos. Os direitos e liberdades fazem parte desse regime democrático. O'Donnell não cai no erro de muitos liberais de falar: olha só, a nossa democracia vai ser quando for baseada na liberdade. Ele não vai falar quais direitos existem numa democracia. Ele vai falar que esses direitos são socialmente construídos, são historicamente construídos. É a história que vai dar quais direitos embasam ou não um regime democrático. Bom, assim sendo, gente, nós temos um modelo muito rascunhado. Para ser democracia, nós precisamos de eleições com aquelas características que eu passei para vocês: competitiva, livre, inclusiva, ou seja, que inclui todos os cidadãos. Só pode ser fundada a exclusão através de diferenças antropológicas, como idade, uma doença. E por outro lado, se baseia no indivíduo. A gente vai esperar que o indivíduo vote. Por toda a obra de O'Donnell a gente consegue perceber isso. O indivíduo deve ser o elemento básico de transformação da sociedade. O indivíduo é que vai determinar qual vai ser aquela sociedade. Ele vai determinar através do voto. É quando a gente vê no Facebook o sujeito dizendo: não adianta ir para a rua como um leão e votar como um burro na frente das urnas. Vocês já viram esse memezinho?
É isso, não é? Ele está falando, você tem que votar. E ponto. Ele não fala mais nada. Ele para aí também. Ele não fala como, ele nem pegou para ler o candidato mesmo, mas ele te falou isso. É uma perspectiva que, portanto, se apoia na ideia do indivíduo. Se você quer, faça. Sozinho. Ele esquece que esse indivíduo, ele é socialmente construído. Ele esquece que esse indivíduo, ele está inserido em uma realidade. Já aposta para ele. Alguém aqui escolheu ser brasileiro? Alguém aqui escolheu ser cidadão? Não. Tem como você decidir não ser cidadão? Quando vocês escolheram assinar o contrato social? A Constituição? Lembrem das aulas do Rawls, do Nozick. Exatamente. O O'Donnell ele ainda fala que essa pode ser uma forma de violência também. Mas antes de tudo a gente tem que saber que vocês não escolheram. A gente não escolheu. A gente não escolheu ser cidadão. A gente pode escolher não ser. Agora eu não quero mais ser cidadão. E aí? Quer dizer que a polícia não vai me prender? Quer dizer que eu posso pegar um punhadinho de terra e falar, não posso ser cidadão, não quero ser mais ser cidadão, então nesse daqui vai ser meu território, ele é meu, eu faço o que quiser dentro dele, não pago imposto, não faço nada, posso? Não. Que foi o que o Henry David Thoreau fez. Que é absurdo. Imaginar um indivíduo destacado da realidade em que ele se insere. A gente pode imaginar, por exemplo, demos os direitos de participação política, demos, obviamente, no sentido muito opressor também, demos os direitos de participação política para as mulheres. Elas conquistaram. E agora? Elas já estão na política? A proporção entre mulheres e homens é a mesma? Não, menor. Quando você se insere numa perspectiva institucionalizante, você entra nessa problemática. Você pensa no indivíduo e na instituição. Você esquece toda a realidade que está em torno desse indivíduo, em torno dessa instituição, que permeia esse indivíduo, que permeia essa instituição e que forma ambos. Bom, já falei quanto tempo da aula, Davi, você me segura aí para São nem 10 horas ainda. deixar eu vou falando. Eu tô surpreso como a turma tá quieta. Esperando ele terminar de falar para poder. Eu tô revoltada. Olha essa questão que eu te falei, porque eu sinto uma angústia, eu quero entender. Uma pessoa que eu gosto, que tá aqui comigo, assim, né? Não vou citar da universidade, pra não citar da minha igreja. Uma pessoa que eu tenho como referência, e aí eu olho no Facebook, ela é candidata. Por quê? As pessoas, né, têm todo um discurso de mudar, de lutar mesmo, ter uma luta. Mas aí vamos pra lá. Pro institucional. Por quê? É lá, só lá que consegue? Não existe outro caminho? Entendeu? Então eu fico com essa angústia assim de... Não sei, eu sinto uma... Não sei se é decepção, eu fico... Ótimo. Entendeu? Pessoal, é exatamente isso que eu queria. Eu queria dispersar a aula de uma exposição linear sobre um tema e discutir um ponto só. Eu queria abordar a democracia nos nossos aspectos da realidade. Tipo Bom, assim, rapidinho, a pessoa prega uma coisa, não, eu vou lá porque eu vou lutar para conseguir isso e tal, aquele todo, a proposta que a gente lê do candidato, e ele quando chega lá, faz as mesmas coisas que está todo mundo fazendo, tipo assim, ideologia, né, e utopia, não tem? Você prega uma coisa, e aí a gente acredita em você, não, agora vai. Aí a pessoa senta lá e se corrompe. Existem vários aspectos para serem abordados nesse sentido. Porque da mesma forma que a instituição ela não libertou o fato de, por exemplo, demos direitos às mulheres. As mulheres conquistaram os seus direitos. Os negros conquistaram os seus direitos. Da mesma forma que existe essa conquista de direitos, mas a gente percebe que esses negros e mulheres ainda estão oprimidos, ainda estão presos,
O mesmo ocorre dentro da instituição. O sujeito pode entrar lá com a melhor das intenções, mas ele de alguma maneira vai estar amarrado. Essa que é a problemática, na verdade, da teoria liberal. Porque a teoria liberal ela é institucionalizante. Ela te pede, se você quer mudar a realidade, entre para a política, vote. Só que você percebe que essa mesma política está limitada. Ela prende as vontades da população, ela prende a ideia do que você quer. O Zizek, que é um teórico crítico, não sei se vocês... Esloveno, eu passei por ele. Tá, Slavoj Zizek. Ele é um filósofo extremamente crítico, com vários laços marxistas, mas que apresenta suas limitações como toda teoria crítica. Ele é um ótimo crítico. Ele sabe muito bem falar do que a gente não quer. E ao mesmo tempo a teoria crítica ela tem essa problemática de proposição, porque a proposição ela não pode ser individual. A própria teoria crítica percebe que a proposição ela tem que ser coletiva, a gente tem que construir essa proposição. O que a gente vai fazer então? Qual a proposta que a gente vai dar para a população? Não dá para ser uma proposição individual por um único pensador. E ele vai falar exatamente dessa questão da forma. Ele diz, fazendo uma analogia à opressão que as mulheres sofrem no nosso mundo em relação principalmente à discussão. Quando o homem grita para a mulher, mas o que você quer? Ela está irritada, gritando, brigando, naquele sentido também machista de dizer histérico. E aí o homem fala, mas o que você quer? Que é exatamente a imposição de uma forma de pensamento. É a imposição de uma maneira de pensar. Percebam, ele diz na verdade, fale nos meus termos, não nos seus. Porque os termos que o homem utiliza, ele vai entender como certo, o correto. E ele grita, falem nos meus termos. Percebam como isso é problemático. Quando a gente vê uma população gritando na rua, o que a instituição diz para ela? Mas o que vocês querem? Vocês têm uma pauta? Vocês vão me entregar alguma coisa? Entrem para a política. Votem corretamente. O que eles estão dizendo? Falem nos meus termos. É uma reprodução da opressão? Vocês conseguem entender? Da mesma forma em que o homem oprime a mulher, o machismo oprime a mulher nesse sentido de pedir, na verdade, impor a forma de pensamento dele, impor a forma de comunicação dele à mulher. A população se vê oprimida da mesma maneira por aqueles que defendem essa institucionalização. Eles dizem, fale nos meus termos, jornadas de junho. O que esses estudantes querem? O que eles querem com essa baderna toda? De que adianta parar o trânsito? Vai lá votar. Tenta ser candidato, sem grana nenhuma, sem ceder a uma empresa. E aí toda a forma de corrupção que a nossa colega trouxe para a sala de aula se apresenta ao sujeito. E ele fica naquele impasse de ou eu me disponho a alterar, a ser incisivo, a entrar no sistema político e tentar mudar alguma coisa, me corrompendo, ou meu poder de transformação vai ser menor, no entanto, vai ser contestatório. Vai ser, de fato, democratizante. O que vocês acham? Para que vocês acham que servem aquelas manifestações que nós vimos a partir de 2010? Quais são os objetivos dela? Alguém podia trazer para mim? Todas elas, qualquer uma delas. Vamos tentar achar alguma coisa em comum entre elas. Primavera Árabe, movimento Ocupa no Mundo, Indignados na Espanha, Geração Arrasca em Portugal. O que esses movimentos trouxeram para a gente? Aqui no Brasil, com expressões de que o Estado não está de acordo com o que a gente quer, não está representando a gente.
Insatisfação. Uma insatisfação geral com as políticas públicas. Eu pensei na palavra vontade geral, né? Igual a gente estudou na profissão. Vontade geral. A nossa vontade, a gente queria, né? Que fosse dessa forma. E aí? E da Joana Molina que o Estado burguês é o que manda mesmo. Não importa se está lá Lula, se está lá Aécio, se está lá Dilma de novo, sempre vai ter um Estado burguês ditando as ordens. Podemos falar que existe, antes de tudo, um grito. Olha só. O povo teria, teoricamente, um espaço para atuar na política. Dizem, nosso Estado é democrático, basta que você vote. Percebam o paradoxo, afirmam que o nosso Estado é democrático, que nós devemos votar. Alguém nessa sala se vê representado por algum representante do Poder Legislativo, municipal, estadual? Não. E municipal? Essa é a minha revolta. Pessoal, eu pergunto isso em todas as minhas turmas. E toda vez só reforço uma grande pergunta minha. O Estado democrático, nosso Estado é democrático, mas ninguém se sente representado. Que diabo significa Por que democracia? esse povo vai lá votar então? Hã? Esse povo fala a gente, né? Não vão. Vai acontecer uma coisa, igual a professora Luciane falou. Alguma coisa vai acontecer se ninguém sair de casa. Não vai? Todo mundo. O dia que a Terra parou? Pode ser. Pode ser. Fala, quero você. Pode falar? Bom, fica claro aí uma coisa que eu sempre toco, Davi, uma coisa é você ter a definição de democracia, outra coisa é você entender a democracia como uma construção social, algo histórico, contingente, que vem sendo construído pelos atores, pelas pessoas em si. O problema é que você muitas vezes quer formar a democracia, mas você não forma as pessoas que formam a democracia. Esse é um grande ato que você percebe em todos os países, pode dizer, que tem um regime democrático. Então, se você não forma as pessoas, se você não prepara as pessoas para formar a democracia, você vai se deparar com essa grande lacuna. A falta de representatividade, o excesso de partidos políticos que poderia ser menor para haver um sistema de bairro, uma representatividade de bairro. Então você não cria as pessoas, você não forma as pessoas, você não tem uma Exatamente, de horizontalização do poder, a pessoa se vê como participe integrante que vai construir. Ela se vê longe disso. Uma coisa que a gente sempre toca aqui, quando saiu da monarquia e ditadura da democracia, foi uma simples protocolagem. Você não tem cidadãos capazes de se enxergar como constituintes de uma democracia. Então, se você fica tocando nesse âmbito da democracia sem tocar no âmbito da pessoa, do que é o ser humano, partir do qual é a sua concepção de ser humano e, por consequinte, uma concepção de sociedade, você vai sempre se deparar com esse vazio, com essa lacuna. Então, o foco tem que ser nas pessoas, informar o cidadão primeiro para depois formar a democracia a partir da formação do cidadão. Sim, perfeitamente. Exatamente o que eu estava debati inclusive essa semana com o Edivaldo várias vezes, foi a questão do nosso ensino voltado para a formação do profissional, muito antes do que para a formação do cidadão. Mas eu concordo com diversos pontos que que você disse, Leonardo. Mas outros devem ser trazidos à tona. A questão é, devemos partir do sujeito, do indivíduo? Sim. Devemos partir, na verdade, de tudo. Essa realidade, ela não tem um princípio, né? Ela é dada pra gente de uma vez só. A gente nasce nela, ela já vem no todo, não vem em partes. E eu vou tentar não me aprofundar nas questões filosóficas mais profundas. A questão é que O'Donnell, por muitas vezes, vai concordar com a gente aqui, vai falar realmente, essa democracia tem que mudar, não pode ser esse tipo de democracia. Agora, essa democracia ela pode mudar
de duas maneiras. Simplificando. Através do povo ou através daquela ação institucionalizada. Obviamente nós podemos misturar as duas e tudo mais. Entre outros. Esse autor ele vai falar pra gente. O que eu estou dizendo é o seguinte. Essa democracia tem que ser mudada. Vocês conhecem aquele jornal, a revista Carta Capital, né? Não? Sim? Sim. Beleza. Ela homenageou a dona na morte dela. Falando como um grande defensor da democracia. E ela, obviamente, não é das revistas mais de direita que encontramos por aí, né? O que isso quer dizer? Teoria liberal ela tem seus méritos. O sujeito conseguiu conquistar esse tipo de público, percebam. O que ele está dizendo aqui é, nós devemos transformar essa realidade. Sim, eu quero mais democracia. Sim, eu quero horizontalizar a democracia. Eu quero que o poder público se aproxime das pessoas. Mas eu quero que isso aconteça através da instituição. Eu quero que isso aconteça através do voto. Caso contrário, nós tornaremos possível uma realidade muito mais opressora. Foi a ditadura na Argentina que ele viu, que determinava o cumprimento do corte de cabelo de um indivíduo. Determinava o cumprimento do corte de cabelo. E aí? Não vivemos uma democracia, gente? Ou vivemos? Na minha opinião, a democracia é heurística. Aqui no Brasil, em todos esses países que você citou de Primavera Árabe, você vê isso porque as pessoas não sabem nem o que elas querem reivindicar. Elas estão se manifestando indo para a rua, mas não tem uma pauta, não tem uma ideia do que ela precisa mudar na vida dela, do que está errado. Ela sequer consegue conceber uma ideia intercalada com a outra, produzir um conhecimento de que ela precisa nem do que ela é. Mas isso é interessante porque esse problema foi posto para esse sujeito. Esse problema foi posto para esses indivíduos. Alguém pegou e falou um dia, ou o próprio, a sociedade, algum momento se organizou e falou: vamos aqui pensar o que queremos para nós mesmos? Ou o que disseram para a gente, o que dizem para a gente constantemente é: trabalhem, cuidem dos seus filhos, se casem. Olha só, o sujeito, isso eu falo isso para os meus alunos, gente, eu dou aula na Rede Docto, aqui em Vitória, e eu falo isso para os meus alunos. Percebam, as pessoas têm que se envolver mais com política. Concordo, mas olha só, o sujeito acorda cedo, demora uma cara para chegar no trabalho de ônibus, trabalha, volta, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dele mesmo, tem que cuidar dos filhos, uma realidade muito mais próxima das mulheres. Não, E aí quando der 2 horas da manhã você vai falar, ainda abre um jornal e vai ler política, porque ele gosta muito ainda, né? O povo gosta muito disso, o povo se interessa muito. Olha que realidade opressora, que nos tira até essa opção de mandar o sujeito aprender política. Mas aí você está sendo muito reducionista quanto à noção de política. Eu acho que o político não é pegar o jornal e ler. Acho que quando você decide coisas do seu dia a dia, você está sendo político. Mas esse tempo é dado para esse sujeito? Com certeza, eu estou falando política aqui no sentido mais institucional possível, que é, na verdade, da perspectiva liberal, que é quando o sujeito manda, vote. Ele te mandou votar, e quando ele te mandou votar bem, ele falou, você tem que ler sobre política. E aí, te deu a oportunidade de ler? A tua realidade te dá essa oportunidade? Realidade geral te dá? Na minha não dá. É, na verdade, uma cidadania de baixa intensidade que a gente vai chamar. Uma cidadania que nós temos direitos, nós podemos ler sobre, nós temos as informações dispostas de alguma maneira, mas a nossa realidade ainda assim oprime todas as perspectivas. Isso é engraçado até, porque o que você lê sobre política, o que você tem acesso à política, é o que eles querem que você tenha acesso.
Também. Esse acesso é bastante limitado, bastante Não é restrito. nem um acesso político, é uma revista de fofoca política. Uma cara dos políticos. Quando fala de político, é de algum escândalo. Eu vou aí no que eu falei aquela hora, a falta da formação da pessoa. Porque se você tem uma formação continuada, desde criança, do cidadão, que ele se vê como um ser político, não como uma hora que ele vai tirar da vida dele para né, ele ter isso como algo constituinte É da do seu vida do ser. cara. Com certeza. E eu concordo, mas com a seguinte ressalva: a de não percepção de alterar a vida do indivíduo enquanto olhando só para o indivíduo. Porque isso, na verdade, significa alterar toda a realidade do indivíduo. Ah, você tem que formá-lo como cidadão, isso significa que você tem que mudar o sistema de educação. Isso significa que você tem que dar tempo para ele, você tem que dar condições para que ele estude. E a educação é mágica que vai resolver todos os problemas do mundo. É. Porque, na verdade... Deixa eu instigar aqueles que normalmente acendem o debate. Então, Wander, o que você acha disso tudo está sendo dito? Cara, não sei, estou meio confuso com relação ao que o Léo, ele sempre fica pensando essa coisa dessa educação, dessa formação maior do cidadão e tal, mas é um problema danado por causa dessa questão. A educação não salva tudo e por causa que fica muito um viés assim, de o que seria essa formação ideal para se pensar democraticamente, para se viver democraticamente. A gente não tem esse esteio necessário e certeiro que vai instigar uma sociedade a pensar bem politicamente. Porque isso aí não é uma característica só do país subdesenvolvido ou terceiro mundista. Então, é característica de países também desenvolvidos. Então, não sei até onde essa educação leva necessariamente. Por exemplo. Então, não sei até onde uma reforma desse arcabouço educacional, dessas condições educacionais vão dar em condições políticas melhores. Perfeito, vamos pensar a educação nos termos de como a gente faz nascer. Deixa eu instigar mais. Yasmin, o que você acha? Não sei, eu acho que essa questão da educação é muito... Você parte de um princípio que tudo bem, exatamente isso que o Wander falou, você tem países desenvolvidos que poderiam ter uma demanda completamente diferente em relação à democracia que não tem. E que às vezes a população cobra, a população pede. E são países que têm uma mídia livre, uma educação mais aberta. E aí você volta para a realidade brasileira, que você tem um país enorme, que você tem todos os tipos de educação aqui dentro, desde a não educação até o excesso e, enfim, a qualidade da educação. E que as pessoas estão demandando. Então eu acho que é uma questão mais do mundo no dia de hoje, assim. Eu acho que as pessoas chegaram num limite em relação a tudo, que elas estão se cobrando e cobrando de uma esfera acima uma representatividade que a gente não está tendo. E não é só aqui. Eu acho que as pessoas estão se sentindo mal representadas no mundo inteiro. Então eu acho que a questão da educação, ela... sei lá, pode ser que melhore, pode ser que faça uma diferença, mas eu acho que é mais uma questão da sociedade no dia de hoje mesmo. Débora. Eu fico me perguntando se existe mesmo democracia. Não, foi o que eu falei, uma ideia holística, é uma ideia fantasiosa. Quando que nós podemos escolher livremente o que nós queremos fazer de uma maneira democrática, interferir na nossa realidade, tanto individual quanto coletiva, de uma maneira isenta da opinião e do convívio social do externo. O trabalhador não tem sequer a noção de que ele é explorado. Nós chegamos aqui no curso achando que a gente era trabalhador somente. E nós somos explorados, existe a mais-valia dentro dessa sociedade capitalista. Eu não sei se tem espaço real para a democracia. Da maneira como se quer, como se diz, como se prega, de uma autonomia do sujeito desenvolvida a tal ponto para se fazer política de uma maneira a pensar no bem-estar coletivo. Fabiana. Eu concordo plenamente com o que a Débora está falando. Né? Quando nós chegamos aqui, nós não tínhamos noção dessa exploração. E quanto mais a gente fica sabendo das coisas como são na realidade, causa a revolta que a Carla fala ali. Né? De você saber que tem uma outra forma e como fazer.
né? Você vai chegar na sua família e começar a falar tudo que você está aprendendo aqui na faculdade e que eles têm que voltar para votar melhor e tal, mas e aí, vai mudar? Será que vai mudar? Né? Então, realmente é muito difícil, né, quando a gente tem essa noção e saber que essa democracia, né, entre aspas, não está resolvendo nada. E quantas manifestações que você falou, eu vejo como um grito, mas de chamar a atenção dos políticos, né, de chamar a atenção realmente do governo, de que o povo está insatisfeito com tudo que está acontecendo. E são tantas reivindicações que acaba não tendo nem mesmo uma pauta, né? Porque são tantas coisas que o povo vê errado, tantas coisas que não estão funcionando e que aí fica até difícil uma pauta. Eu acho algo comum que a gente pode tentar ver em tudo isso é um questionamento desse modo de vida capitalista. Eu acho que toda cultura tem um apogeu e tem uma conservação, e depois ela também tem uma derrocada, tem algum tipo de mudança. Acho que talvez, até como você falou, que essa posição crítica, muitas vezes, ela vê o que está errado, mas sem conseguir propor exatamente alguma coisa, a gente está talvez nesse campo que a gente está conseguindo ver que tem algo errado, alguma coisa que precisa ser feita, a gente não sabe o que tem que ser feito ainda. Então as pessoas estão pensando e tem várias possibilidades, mas há algo errado que tem que ser mudado, de alguma forma. Beleza, o que você acha? Eu concordo com todos eles. Voltando no tópico que o professor colocou sobre a questão do não vou me calar, né, que é comum a todas as nações, eu acho que fica aí só realmente uma pergunta. O professor só colocou, tudo bem. Mas se nós decidimos nos comunicar com esse meio, né, que nos representa, nós não nos legitimamos. Nós não temos que buscar uma resposta, não é, dessas pessoas? Nós não estamos inseridos nesse sistema? A educação, como o Leonardo falou, seria um ponto de partida? Qual seria esse ponto de partida? Então nós temos que pensar, entendeu? A primeira resposta que o pessoal esperava era que os políticos pudessem ver aqui todas essas manifestações, né, e trazer uma resposta que nos desse assim, um viés para seguir em frente, que o povo realmente está cansado de toda essa, vamos dizer assim, dessa, como é que eu vou falar? Eu perdi o termo, não. Essa morte, né? Vamos falar isso, né? Essa falta que está, por exemplo, como o professor colocou na ética hoje de manhã, até bati um debatezinho com ele sobre Aristóteles, né? O homem virtuoso. Então não tem, professor, nós estamos aí sem respostas. E a resposta que nós esperamos é exatamente dessa classe que nós legitimamos. Entendeu? Como o senhor falou aí, o senhor é professor de direito constitucional, eu tive um professor de direito constitucional que fala que todo corrupto todo político é corrupto, perdão. Aí eu perguntei, mas professor, por que o senhor está fazendo essa afirmativa? Porque ele faz parte da instituição. Existe um número na casa, e para que a casa vote, você precisa participar. Concorda comigo? Perfeito, inteiro. Vou só pedir para vocês aposentarem o Senhor. Eu, como religioso que sou, deixo o Senhor no céu e me chamo de você, Gabriel. Gabriel. Vou levar a palavra do último. Manda, claro. Bom, ficou claro aí nas falas dos colegas que há a dificuldade de se compreender muitas vezes a si próprio, uma ontologia própria. Isso é uma coisa, as ciências sociais elas se distinguem das ciências naturais muito nesse campo que é o campo o objeto que é mutável. E muitas vezes a pessoa que está fazendo a análise, ela não se vê como parte integrante dessa subjetividade que ela deve estar tentando entender. Quando eu falo educação, não é essa coisa, educação propedêutica de passar conteúdo, é uma educação de se conhecer, uma ideia de educação muito mais ampla. O problema não é que a educação vai ser a redentora, o problema é não cair no niilismo, porque se você não tiver aonde se escorar, você vai cair no niilismo, que é algo que é o que no Marx a gente estuda, que é o seguinte: sempre junto de uma oportunidade é uma ameaça, e vice-versa.
Então, o cuidado que a gente tem que ter ao olhar para essa classe que nos representa e não ver a representatividade, a gente tem que olhar para nós mesmos. Porque se eu chego nessa sala aqui e falo, pô, essa sala cheira mal. A primeira coisa que eu tenho que refletir, pô, eu estou na sala, então logo eu também cheiro mal. Então você tem que se compreender, fazer essa reflexão para si mesmo. Então, nesse caso, nesse fato, eu falo que a educação tem que ser preponderante. Você tem que saber se distinguir como uma subjetividade construída a partir das outras e integrante com as outras. Senão você cai no niilismo, que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. Mas qual seria esse nome? Cara, você não pode lavar o bebê e jogar ele fora. Eu acho que você tem que... Você está dizendo que aqui não tem paideia? Não sei, eu estou querendo dizer que para você criticar a falta de representatividade, você tem que fazer uma autocrítica, porque você faz parte disso. Você não pode querer sair de uma sociedade, tirar a sua subjetividade e julgar as outras a partir de que território livre você pode fazer isso. Então você tem que ir no cerne da questão mesmo. Quando ele começou a falar, a pessoa, ela falou que o colega dela da igreja foi lá, se candidatou e lá ele vai se corromper. Mas existe, muitas vezes, o capitalismo faz isso. A gente tem que também fazer um benchmark com o nosso inimigo, ver as qualidades. Muitas vezes ele se corta os dedos para manter a cabeça. Então, muitas vezes a pessoa vai bem intencionada e ali, se ela não fizer um jogo de interesse, ela sequer vai ter colo para apreciar um projeto de lei que ela está votando. Então você tem que tomar cuidado na hora de ser taxativo. É isso, aquilo outro, porque você faz parte, você está integrante, você participe dessa. Não é nem corromper, então, como se você vê presa, né? Não é que se vê presa, existe um jogo que a pessoa vai ter que fazer o que? Ela vai ter que fazer como o grande capital faz, vai ter que perder os dedos para manter a cabeça. E assim, Sabe como é música, né? E percebam que se você toma a realidade dessa forma, como você sendo um indivíduo e a totalidade do outro lado, portanto você destacado da realidade, você simplesmente não se comunica, você simplesmente está separado. Você é um outro que se vê isolado. Esse outro não tem capacidade de intervenção. Exatamente porque a realidade é uma totalidade, é que você permite a possibilidade de transformação de um pelo outro, não de uma forma unilateral, mas de uma forma dialética, eu diria. Então, a gente não pode entender a realidade exatamente dessa forma destacada, concordando plenamente com o Leonardo. Agora, vários pontos foram trazidos à tona aqui, e eu vou ter dificuldade para lembrar de todos eles. Mas eu vou puxar alguns que vierem à memória, que vierem aqui para mim. Em relação à educação, como se diz mesmo na própria Europa, pessoal, existe uma certa, por um lado, supervalorização da Europa. O eurocentrismo, ele traz isso para a gente, né? Com todos os valores europeus acabam sendo um pouco superiores aos brasileiros, aos latino-americanos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é bem assim que funciona. A educação europeia, ela tem uma qualidade melhor do que a latino-americana, por questões diversas? Pode ser, mas o quanto é libertadora, o quanto é emancipatório, o quanto ela é melhor no sentido de emancipar, de livrar, de criar um cidadão. Existe um autor que vai tratar disso, trata de forma absurdamente interessante, chama Robert Castel. Ele é francês e vai tratar de individualismo negativo. Novamente, desculpem a letra. Já me deram 3 livros de caligrafia, eu nunca consegui terminar. Bom, ele vai falar da ideia de individualismo negativo, que ela avança junto com o neoliberalismo a partir da... vamos falar de 80. Bom, esse individualismo negativo vai buscar
entender o cidadão como célula. É ele que vai oprimir esse cidadão, que vai dar oportunidade para ele entrar na escola, mas vai dar uma realidade que o impeça de tanto, que vai tratar o sujeito da periferia juridicamente igual ao sujeito de um bairro nobre, e por outro lado vai ignorar a realidade opressora de um em relação à do outro. O individualismo negativo vai ser esse conceito que vai, portanto, ignorar a coletividade, ignorar a realidade, a organização social, e por outro lado vai considerando o sujeito um indivíduo único, uma célula isolada, vai soltá-lo na realidade e falar: ó, soltamos todo mundo, agora te vira. Essa educação também é existente na própria Europa, é fruto desse individualismo, é fruto dessa realidade opressora. A educação, por mais que nós pensemos nela dessa maneira dentro de sala de aula, ela não pode ser libertadora porque ela não põe o sujeito em prática. A prática vai ser o momento máximo em que o conhecimento, de fato, vai se construir no sujeito, vai se consolidar. A gente pode debater aqui dentro. Se a gente não tiver uma realidade de laboratório, uma experiência na nossa rua, uma experiência nos jornais, a gente não vai ter um conhecimento de fato. O conhecimento não se produz em mera teoria. E o que essa realidade europeia com essa educação melhor pede? Ela entrega a educação na mão do sujeito e, por outro lado, ela dá uma realidade que impede o sujeito de se organizar politicamente, que torna a democracia deles, como forma de transformação do mundo, tão ruim quanto a nossa. Ou não foram nas políticas sociais que houveram cortes a partir da crise de 2008? Não foi? Eles não são tão mais bem educados, eles não têm mais participação ativa na política. Não são os europeus aqueles que, portanto, vão concentrar as possibilidades de transformação do mundo, que eles têm uma consciência muito mais elevada que a nossa, não é? Tá ok, teve crise na Espanha, cortaram políticas sociais. Teve crise em Portugal, cortaram políticas sociais. Na Grécia. Grécia. E outros países que, quando não cortaram, ameaçaram cortar. Gente, cadê a consciência? Cadê a participação? Lá não tem mais democracia que aqui? Acontece que a democracia é esse tipo de democracia que eu prefiro chamar de liberalismo representativo. Esse tipo de democracia, quando ele bate de frente com um poder econômico, ele é quebrado. O nosso direito da mesma forma. João Goulart pensou em uma vez, passou pela cabeça dele fazer uma espécie de reforma agrária que nem a reforma agrária era. Tiraram do poder. Passou pela cabeça, assim, ventilou na cabeça dele, levemente, uma reforma. O pessoal ia. Tiraram ele do poder. Ah, mas a Constituição está acima de tudo. Quem mexe com direito sabe que a Constituição é só uma regra. Quem põe regras é o poder. Não existe regra sem poder. Caso contrário, eu escrevo aqui no quadro. Eu sou o Gabriel, presidente do Brasil. E aí? Virei? Não. Regra enquanto palavra escrita não é nada. Uma norma tem sempre um poder que a sustenta. Caso contrário, ela não exista. Existe. Então,
A dinâmica do poder está por trás dessa organização. A dinâmica do poder está por trás do sujeito votar ou não, em quem ele vai votar, em quem ele vai descobrir que ele pode votar. O poder é que é o ponto central para se estudar, para se descobrir uma democracia. Porque um sujeito que tem poder de corromper todos os outros, ele vai habitar no país democrático ou ele simplesmente vai ser quem manda? Manifesta-se. Existe democracia com desigualdade de poder? É possível. 6 empresários brasileiros com metade do patrimônio do país, melhor, patrimônio da metade da população do país. E aí? Eles têm o mesmo poder que esses outros? 100 milhões. Eles têm o mesmo poder? Esses outros, ou eles concentram muito mais poder que esses outros? Por que a lei da mídia ainda não veio para o Brasil? Passou lá na Argentina. Que eles estão entre esses 6 também. Impressionado. Dilminha, quando faz alguma coisa de legal, o pessoal vem e faz o quê? Natália, o que você acha? Foca lá. Mas é isso que eu quero. Fala, Natália. Agora eu fico com mais vergonha. Palhaçada. Revoltada com ele. Tô revoltada. Eu tô surpreso como vocês estão quietos, porque a última aula que eu dei foi sobre relações de poder, foi sobre Foucault. Antes disso, a gente trabalhou Nozick e Rawls. Então eu estava falando inclusive de poder de barganha em contrato, de justiça na aquisição, e eles não estão falando nada. O professor tá frio. O clima também, ele ajudou. Eu já falei demais, né? Eu também, você vê, né? Por favor. Eu então. Luna. É o poder, realmente é o poder. Eu vejo muito tudo que a gente está falando aqui ligado à lógica capitalista mesmo, que é o que tem trago para a gente essa pouca participação política, essa falta de representatividade. E as manifestações em julho, eu vi que as pessoas estavam ali pela questão de estar sentindo na pele mesmo, né? A falta de representatividade, as políticas sociais sendo cada vez focalizadas, né? E nisso a gente não tem mais essa, como eu posso dizer, a gente não tem mais essa experiência de comunidade, de representação, de política mesmo. O que a gente tem já está posto, que são a mente manipuladora. Então eu acho que isso está tudo ligado dentro da lógica capitalista mesmo. Enquanto a gente não conseguir romper essa estrutura, é complicado. Não consegue alterar. Porque, na verdade, a lógica capitalista, ela impõe essa disparidade de poder absurda. Ela que funda essa disparidade de poder absurda. Ela sustenta essa possibilidade. Então, a gente não consegue fugir do problema da democracia sem entrar no problema do capitalismo. Alguns de vocês querem tentar uma análise não marxista do fenômeno? Você viu que são todos marxistas. Eu gosto de abordar isso aí, porque dá a impressão que essa disparidade de poder surge com o capitalismo, na medida que muitas pessoas defendem esse discurso. Mas não, isso sempre existiu. A gente leu Platão, com os sofistas tentando tirar a hereditariedade da virtude de Platão, tentando recolocar Aristóteles, isso. Então, se você for atacar só o capitalismo, você acha que você não está atacando o verdadeiro cerne da disparidade de poder. Você vai estar cortando os dedos e ele vai se manter. Eu acho que é uma empreitada muito mais difícil e árdua de se
se fazer. Botar a roleta no capitalismo é muito fácil, mas você ainda continua meio que sem um ponto de apoio. Eu acho que a disparidade de poder no mundo era anterior ao surgimento do capitalismo em si, como a gente conhece. Eu acho que é um esforço ainda maior de você conseguir acertar o ângulo da questão. Eu concordo plenamente no sentido de que com o fim do capitalismo não se finda a disparidade de poder. A realidade, ela vai... Aquele comunista que vai me falar que a igualdade absoluta reina a partir do fim do capitalismo, eu considero essa visão surreal. Como diz o Etienne Balibar, esse sujeito ele não é um filósofo, ele é um teólogo. Ele está tratando uma realidade com a qual ele não tem o mínimo contato. O que a gente consegue tratar agora, nessa nossa realidade, que se põe para a gente, o capitalismo é um mecanismo fundamental de criação dessa disparidade, criação e manutenção dessa disparidade de poderes. E aí por isso que a gente mira nele. Que antes se produzia com Tava a querendo propriedade, falar. né? Você não levantou o dedo, não? Hã? Você não levantou o dedo, não? Que antes era produzido, antes do capitalismo, com a propriedade. Então o poder ele já estava ali. Fato. Né? De fato. Não existe igual já teve épocas onde o clero, a nobreza influenciava as decisões políticas, hoje é o capital. Essa questão de a gente atacar ou pensar de forma capital, como você está falando, a gente pertence a uma época capitalista. Mas se um governante, um presidente, vai tomar uma atitude tipo assim, de cortar poderes das instituições Globo, não vão fazer isso porque é uma instituição muito grande capitalmente falando. Então, como o capital se coloca como um poder, mais um poder institucional dentro do Estado, um poder por si só, de alguma forma. Assim. Perfeitamente. Vai ser a realidade que vai se mostrar pra gente é que a gente consegue, com quem a gente consegue lidar. Problemas posteriores só vão surgir posteriormente. Então a gente não consegue trabalhar esses. A gente não consegue pensar, mas onde está a raiz profunda da desigualdade? Muito provavelmente no ser humano. Né? Mas até que ponto? Porque o capitalismo ele sempre foi uma questão da sociedade em si. E todo o comunismo, socialismo que aconteceu foi de forma ditatorial. Então, até que ponto a sociedade ela demanda esse regime? Porque não se tem registro de uma sociedade comunista ou 100% social de livre e espontânea demanda. De fato, também no feudalismo, por muito tempo, não houve registro de uma sociedade capitalista. Mas só que o a gente não pode feudalismo decretar não deixa... o fim da história. Mas a o gente pode feudalismo... achar que o capitalismo finda essa história, né? Já passei também. Mas eu não sei, porque até que ponto o feudalismo ele não deixa de ser um capitalismo. Porque, querendo ou não, por mais que você seja autossuficiente, você deve algo a um superior. A questão é como se produz essa disparidade, essa diferença de poder. O poder é produzido ali. Percebam que não existe no feudalismo a produção essencial da mais-valia. Existe um sistema de produção, circulação capitalista, todo um sistema voltado para a produção, exploração e geração de lucro, e que inclusive gera as próprias crises desse mesmo sistema. No feudalismo a gente não tinha essa crise cíclica. Percebam que uma crise, por exemplo, no feudalismo era por conta de uma praga, doença, climáticos. Eu não vou me aprofundar aqui em questões econômicas, mas essencialmente o capitalismo ele é diferente de diversos outros sistemas de produção. O sistema de produção que se organiza dessa forma, que por exemplo cria essa nossa globalização. A gente poderia falar que era só a vontade do ser humano de viajar e de trocar experiências
Só coincidentemente isso se deu por impulso de fatores econômicos. Chegou aqui a comida japonesa não porque o Brasil queria conhecer a comida japonesa. Chegou porque alguém abriu uma loja e vendeu. Dá para perceber que a questão econômica ela impulsiona de uma maneira muito mais forte a nossa realidade do que a questão econômica, por exemplo, no feudalismo, em que um burguês que comprasse ainda um título de nobreza era considerado um nobre inferior, enquanto que atualmente qualquer título de status político que nós encontremos na nossa realidade, se apoiado por uma grande quantidade de dinheiro, vai ser considerado supra-sumo da nossa realidade, o sujeito mais poderoso. O que era a nobreza togada? O que era no feudalismo a diferença entre o sujeito que era nobre e que nunca deixaria de ser nobre por mais que ficasse pobre, e um sujeito rico por início do movimento capital, uma acumulação primitiva, e esse sujeito ele não conseguisse ainda ascender à camada mais alta da sociedade. Aquela ideia de que o sujeito que nasceu nobre vai continuar nobre porque Deus assim quis, e o outro vai continuar na sua inferioridade porque Deus assim quis. Percebam que o poder era muito menos relativo à questão econômica, era muito menos suscetível. A dominação era direta à época, e aí eu já entro um pouco nos mecanismos do direito atual. A dominação era direta naquela época. O sujeito punia imediatamente. Atualmente, ele chama o Estado. O Estado pune. Os mecanismos são outros. Os mecanismos se alteraram absolutamente. Você não tinha produção em massa da mais-valia. Você não tinha necessidade de se estipular até uma forma de manutenção da mão de obra através do salário mínimo. A economia atual se diferencia em absoluto da economia feudal e de outros sistemas. O que a gente pode falar é que existia de fato, sempre, e por muitas, na verdade sempre existiu, uma disparidade de poder. E isso a gente pode confundir com a disparidade econômica no capitalismo. E esse problema que eu trouxe à tona antes. Porque no momento em que nós, entre aspas, resolvamos o capitalismo, se a gente solucionar esse problema, entre aspas, o que vai acontecer se não outros surgirem? Se não outras formas de desigualdade, políticas, de status? Essas que a gente já vê na nossa realidade, relativa à mulher, relativa ao negro, ao homossexual. Não é? Essas não vão nascer de novo? Essas não vão retornar? Ou alguém aqui acredita numa sociedade perfeita, em que todos os homens sejam justos, não exista conflito, todo dia de manhã você passa na rua, todo mundo se abraça? Como é que é? Isso existe? Isso é utopia. Socialismo é utopia? A discussão é muito maior. Isso é utopia. Se você achar que socialismo é esse mundinho de um monte de criança dando a mão, aí realmente é melhor não brigar por esse socialismo. Agora, se o socialismo é uma possibilidade real, uma nova forma de organização do mundo, que a gente ainda vai construir, não pode ser dada por alguém, não pode ser dada por um filósofo,
esquematizada no quadro. O mundo vai se organizar assim, vai ser construído. Vai ser só quando de fato deixar a população encostar na política. Porque quando a população tenta fazer política, a gente viu nas manifestações. Olha que tipo de democracia nós temos. Quando a população tenta encostar na política, essa população tem que ir para a rua, meio da rua, é o lugar que deram para fazer política. Democracia, o povo está no governo. Mas se o povo de fato quiser alguma coisa, tem que ir para a rua. A população vai para a rua. E a população grita. Ela não conversa, não tem uma sessão solene, ela grita, ela berra. Apoia. Ela anda acompanhada pelas autoridades. As autoridades acompanham o tempo inteiro para onde ela está indo. E se ela está gritando direito e andando pelo caminho certo. E por fim ainda toma tiro de borracha. Por fim, o que está no cargo sugere um local específico para manifestações. Para não atrapalhar a vida cotidiana. Exatamente. Como foi sugerido em São Paulo e no Rio de Janeiro. E depois das manifestações, eles criam uma lei, eu acho, que é para poder prender as pessoas que estão fazendo protesto. A lei Minority Report, né? Agora já aprende até antes. Agora o pessoal já está mais preparado. Eu não sei se vocês lembram da aula que eu dei sobre anarquismo, que eu falei do Thoreau, do Proudhon, do Bakunin e do Kropotkin. Bakunin foi identificado como suspeito pela polícia do Rio de Janeiro. Foi ouvido o nome dele numa conversa telefônica, aparentemente de uma professora que estava sendo investigada e alguma outra pessoa, e Bakunin foi colocado na lista de suspeitos. Ele acabou por exatos 136 anos. O problema não é o policial não saber quem é Bakunin, isso é esperado. Tudo bem, nem todo mundo precisa saber. O problema é qualquer um que é mencionado entrar na lista de suspeitos. Inclusive quem já está morto. E que basta você digitar o nome no Google que você descobre que ele já está morto. Marx já deve estar na lista negra. Professor, mudando um pouquinho o prisma aqui, a gente percebe assim, uma mudança na conduta do lado senso mesmo, de uma certa forma, que você tinha assim, você é inocente até que prove sua culpa. Hoje você é culpado até que prove sua inocência. No caso assim, pessoal que fez a manifestação, tudo sem o devido processo legal, ele já foi logo, né? Então a gente percebe assim que também é uma cultura de você trazer logo um problema e já trazer uma pena, né? Trazer uma decisão. Isso daí eu acho que o Guilherme, né? O professor Guilherme, ele deve ter explicado bem para vocês também. Na verdade, o direito penal está nessa margem, né? Quando não tem mais jeito de oprimir, a gente bota na cadeia. Aí já faz da vida do sujeito um inferno, já coloca ele ali. Aí você trazendo lá para a antiguidade a questão do conflito, né? Mas a natureza humana é dessa forma. Então, o regime, a relação de poder, tudo isso, entendeu? Já está inerente. Se não houver um Estado para dar uma normatizada nessa legitimidade, fica difícil. Então você está concordando com o Hobbes? Em parte, não com aquele gigante todo. Essa coisitividade toda é complicada. Às vezes gera um pouco medo quando eu entro numa turma de direito, aí eu falo com eles assim, porque minha primeira intenção quando eu entro na turma é quebrar aquela ideia de norma. O pessoal fala, porque e se eu acabar com o direito? Aí tá doido, aí vai ser o caos. Aí o caos vai reinar na terra, essa é a impressão que a gente tem, né? Aí eu falo, beleza, então se eu rasgo agora, Código Penal, a primeira coisa que você vai fazer é sacar seu lápis e enfiar no pescoço do colega do lado, que você não gosta, né? Todo mundo vai se matar, um vai roubar o outro. Vai ser isso que vai acontecer.
Dá para entender que a sociedade se funda sobre uma organização antes do que o direito? O direito é uma construção formal, a sociedade já se organiza de alguma maneira ali. Antes do direito, antes da norma jurídica, essa norma estatal, a sociedade já se organizou, já está se organizando. A gente não pode achar que a norma ela vai fundar a realidade. Ela vai fundar a realidade junto com todos os outros fatores. Aí sim. Mas a ideia de que a norma jurídica, ela simplesmente, sem ela, as pessoas vão começar a fazer de tudo, é ridículo. Até quando a gente discute descriminalização das drogas, eu falo, quantos aqui vão passar a usar crack depois que descriminalizarem? As pessoas meio que elas não confiam nem em si mesmas, né? Dá a impressão dessa, não dá? De que o sujeito ele acha que assim, meu Deus, não consigo. Um debate interessante a respeito disso é o casamento homoafetivo. Com certeza. Até porque uma vez o sujeito argumentou lá em sala de aula, daqui a pouco, se liberar tudo, todo mundo vai ser homossexual. Rapaz, está falando de você também? Mas não consegue, né? Impressionante como a discriminação é tão artificial que ele não consegue. Mas aí tem um lado que eu vi na academia uma vez, eu trabalhei. Fala um pouquinho mais alto. Tem um lado que eu vi na academia uma vez sobre a questão da higiene civil, daquelas pessoas que fazem a operação de mudança de sexo. Realmente era uma situação difícil de tratar, porque eles tinham todo um registro civil, se apresentavam todos transformados, né, fisicamente, e na hora de se apresentar era outra identidade, uma que eles não reconheciam mais. Essa identidade já não pertencia mais a ele já estava totalmente alterado, totalmente modificado, fisicamente quanto psicologicamente. Entendeu? Então, também foi uma correção que fizeram. Com certeza. É porque a identidade serve para identificar o sujeito, né? A foto serve para aquilo. Aí chegando no aeroporto. Você não condiz mais, você vai acontecer aqui. Chegando o carro da Roberta Cruz, chegou no aeroporto com a identidade, não era um homem. Sem prevenir. Com certeza. Então aí o direito é importante, entendeu? Para colocar e corrigir essa. Não, o direito tem a sua função, a questão ele não é salvador da pátria. Que muitas vezes você tem a impressão de que o sujeito está acima dos próprios valores. Antes de tudo, você tem que resguardar o direito. Isso, na verdade, é o discurso da teoria liberal também. Você coloca princípios acima de tudo, você coloca a Constituição acima de tudo. Mas percebam que, no exato momento em que é fundada a modernidade, a soberania popular retorna à pauta, nesse exato momento, outros sujeitos fundam valores superiores. Engraçado, né? Quando você entrega para o povo, você funda valores superiores ao próprio povo. Dá para perceber o sarcasmo inerente a isso? Quando você fala, você pode decidir, você diz, mas respeitando isso daqui. E dentre essas tinha a liberdade. A Constituição norte-americana, a propriedade está lá até hoje, do lado da vida e da liberdade. Ah, vida, beleza. Liberdade, beleza. E propriedade. Opa, peraí. Assim as duas? Tem o mesmo valor? Dá para escalonar isso não? Se você tem a noção que você é um corpo no mundo, parece ser lógico, o direito a uma propriedade do seu corpo. Você é um ser, você é um... na verdade, eu imagino até que isso seja um pouco de vício do nosso sistema capitalista, de entender tudo em forma de propriedade, de bem, né? O direito ele faz isso, o direito ele usa tudo conforme bem, a vida como bem. Mas eu acho estranho você entender o que você é, algo que você tem. Eu acho isso muito estranho, na verdade um pensamento mais solto. Eu acho isso muito, muito na verdade é mais a linguagem que a gente detém, né? É muito difícil você pensar algo fora da linguagem. Isso é diferente. Fora das categorias de um entendimento. Você se vê como corpo, você se vê como uma subjetividade e você é dono dela. Mas tem uma materialidade. Você é uma percepção
do sujeito. E acho que você se vendo como si mesmo na propriedade, acho que é necessário que você tenha um lugar para você estar, né, para você habitar. E na materialidade, de acordo com a física, você não ocupa o mesmo espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. De fato. Então tem essa questão, por isso esse conflito. Com certeza. Com certeza. Você vai ter complicações da própria linguagem que vão atrapalhar em muito qualquer discussão filosófica. Na verdade, qualquer compreensão da realidade. Mas é o que a gente tem de novo e a gente tem que trabalhar com isso. Bom, pessoal, para finalizar aqui, eu queria trazer à tona alguns argumentos da teoria liberal e, na verdade, a discussão acabou tomando outros lados. Eu prefiro assim. A ideia de uma aula era bastante curta, o professor Davi, ele sabe o quanto que ele tortura a gente com isso. Ele fala, vai ali e fala uma coisinha, e as coisas são sempre muito grandes e tem muita coisa para dizer. Mas eu queria agradecer a atenção de vocês. A turma, de fato, cumpriu as expectativas altas que o Davi me trouxe. E os argumentos sempre muito bons, muito bem preparados. E não é só agradecer a atenção mesmo, e para a gente queria, na verdade, com essa aula, dar muito mais perguntas do que respostas. Espero ter cumprido essa função e tendo interesse em alguma coisa que eu tenha citado, alguma curiosidade sobre algum ponto, precisar, vontade de aprofundar em algum livro, alguma coisa, basta falar comigo. Davi deve passar o contato para vocês depois. Vocês podem falar comigo e fiquem à vontade, tá? Por mais, obrigado. Imagina,